Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula. Já superamos todas as questões importantes que impactam no seu dia a dia da advocacia trabalhista do ponto de vista do direito material. Agora é hora de entrar na questão do direito processual. No direito processual trabalhista que vai impactar na sua advocacia, né? Que são as mudanças ali mais importantes do ponto de vista da atuação prática do advogado. Seja advogado de empregado, seja advogado de empregador. E qual é o primeiro assunto? Prazo processual, a contagem do prazo processual. Agora a gente sabe que com a reforma trabalhista os prazos processuais são contados em dias úteis. É isso que diz o artigo 775 da CLT, modificado pela reforma, dizendo que os prazos estabelecidos neste título, grava bem essa parte, neste título, depois vamos falar sobre ela, sobre essa expressão neste título, serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Isso continua, né? Exclui o dia do começo e inclui o vencimento, normalmente, como sempre foi, no processo do trabalho, tá? Parágrafo 1º, gente. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Quando o juízo entender necessário, em virtude de força maior, devidamente comprovada. Qual é a observação importante que a gente faz aqui em relação a isso? Permanece a regra de que os prazos começam a contar a partir da data em que foi feita pessoalmente da notificação, da data da publicação do edital, no jornal oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho. Ou, ainda, aquele em que for afixado o edital na vara ou tribunal, respeitando a regra de iniciar apenas no primeiro dia útil subsequente. Tá? Essa regra permanece igual, isso não foi alterado pela reforma trabalhista. A única coisa que foi alterada pela reforma trabalhista, do ponto de vista de prazo, foi a questão dos dias úteis. Tá? Todo o resto, gente, a forma de contar o prazo, a forma de publicação, os meios oficiais, tudo isso permanece igual. Tá? Mas agora eu quero tratar com você de outro assunto. Lembra que eu falei para gravar isso aqui? Neste título? O artigo 775 fala que os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis. Mas que título é esse? Tá? É o título 10. É o título X ou 10 da CLT. Então, nesse título, gente, tem uma série de prazos que eu vou falar aqui com vocês um a um, vou demonstrar um a um com vocês, para que a gente possa entender quais são esses prazos em dias úteis. O artigo, essa chamada de atenção que eu quero fazer aqui com você agora. A gente fala que agora os prazos no processo de trabalho são contados em dias úteis. Porém, gente, o texto do artigo 775 fala que os prazos inseridos neste título serão considerados prazos em dias úteis. Ou seja, essa redação, por cautela, a gente deve interpretar da seguinte maneira. Todo e qualquer prazo que não esteja no título 10 da CLT, que eu vou falar com você agora um a um, né, os principais, aliás, né, todos aqueles que não estejam no título 10 não são contados em dias úteis. É o cuidado que você tem que ter. Os prazos normais, tradicionais, os prazos de dia a dia do processo de trabalho, já digo de antemão, já estão incluídos no título 10. Tá? Prazo para recurso, prazo para contestação, prazo para agravar, todos esses prazos normais de praxe estão no título 10. Tá? Além de tantos outros. Mas aqueles que não estiverem, por exemplo, prazo dado pelo juiz em audiência, você não pode simplesmente considerar em dias úteis. Tenha esse cuidado, porque geralmente os juízes, mesmo aquele prazo dado em audiência, os juízes estão considerando em dias úteis. Tá? A grande maioria dos juízes. Mas pode ter um juiz ou uma juíza que tem um entendimento diferente e diz não, prazo dado em audiência não está previsto no título 10 da CLT, portanto não é contado em dias úteis, tá? Tome esse cuidado, é essa chamada de atenção prática que eu quero fazer aqui com você em relação aos prazos processuais, tá? Mas volta lá para a nossa aula. Olha lá, quais são esses prazos? Vamos falar aqui, só chamar a atenção de alguns deles. O prazo de 5 dias para reduzir a reclamatória trabalhista a termo, né, quando for verbal. O prazo de 5 dias para apresentar exceção de incompetência territorial, tá? Agora, a exceção de competência territorial apresentada pela reforma trabalhista também é em dias úteis.
O prazo de 5 dias para manifestação, aliás, do reclamante acerca da exceção de competência, né, também do artigo 800. O prazo de 15 dias para o reclamante justificar a sua ausência na primeira audiência, né, essa nova regra, também tem que ser contado em dias úteis, porque está no título 10. O prazo de 15 dias para o juiz apreciar a reclamatória trabalhista, lá do artigo 852b da CLT. O prazo de 5 dias para manifestação sobre o laudo, né, lá no artigo 852H. O prazo de 15 dias para o juiz analisar o acordo e designar uma audiência, se for o caso, né, lá agora com a questão da homologação do acordo do extrajudicial. O prazo de 10 dias para notificar os decidentes, no artigo 860. O prazo de 8 dias para impugnação à conta liquidada. O prazo de 10 dias para a União manifestar acerca dos cálculos de liquidação, na fase de execução. O prazo de 45 dias para incluir o nome do devedor trabalhista no órgão de proteção ao crédito, né, a contar da citação do executado para pagar, quando não houver garantia de juízo. O prazo de 5 dias para o executado opor embargos à execução. 5 dias também para o exequente manifestar os embargos. 8 dias para a oposição de embargos à SDI. 8 dias para apresentar agravo contra a decisão que negar seguimento aos embargos da SDI. 8 dias para interpor recurso ordinário contra a sentença. 8 dias para interpor recurso ordinário de decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, né, de competência originária dos tribunais regionais do trabalho. O prazo de 8 dias para interpor recurso de revista, para interpor agravo de instrumento contra a decisão que nega seguimento ao recurso de revista. 8 dias para contrarrazões ao recurso de revista e contraminuta ao agravo de instrumento. 5 dias para oposição de embargos declaratórios. 5 dias para manifestação aos embargos declaratórios. O prazo para a apresentação de contrarrazões aos recursos, lá no artigo 900 da CLT. 15 dias para o acusado apresentar defesa em caso de imposição de penalidade prevista no artigo 905. Prazo de 10 ou 20 dias nos casos de recurso ordinário em face de imposição de penalidade do artigo 806. O prazo mínimo de 5 dias entre a notificação inicial do réu e a primeira audiência, muito importante isso, tá? Agora, entre a primeira audiência no processo trabalhista e a notificação do réu, do reclamante, tem que ter 5 dias úteis, se não 5 dias corridos. E o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito, 10 dias para a avaliação do bem penhorado antes da arrematação, 20 dias para anunciar previamente que o bem foi levado à arrematação, tá certo? Pessoal, esses são os principais prazos de praxe do processo trabalhista que são contados em dias úteis. Então, fica atento, tá? Fica atento quando a questão for prazo em dias úteis para que você não corra em erro e não prejudique a defesa do seu cliente, tá certo? E eu fico aqui, aguardando você para a nossa próxima aula. Vamos lá, vamos seguir em frente. Até mais!